E hoje, diretamente aqui do nosso estúdio do Portal para Negócios, aqui no Duit Coworking, temos a honra de receber Marcos Portela. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui presente, de verdade. Quando você me convidou para poder participar dessa conversa, eu até pensei assim, poxa, eu tenho que verificar o horário e tal, mas quando vi que era o Alexandre do Portal Para Negócios, eu falei, não, tem que reservar um momento especial para poder conversar com ele. Então é Fantástico. uma honra ser convidado, eu sei que a agenda daqui também é lotada, então muito obrigado por pensar em mim, aqui poder compor as atividades do podcast. Cara, fantástico. Obrigado por ter vindo. Eu já te digo uma coisa, fica aqui com a gente, porque todo podcast você aprende alguma coisa aqui. Eu sempre falo, Marcos, quando a pessoa assiste o podcast e ela aprende alguma coisa e aplica na vida dela, ela já ganhou o dia, né? Então, fica aqui, te inscreve aqui no nosso canal. E qual é o teu Instagram, Marcos? No Instagram o pessoal é Marcos Portela, underline, Marcos Portela, underline. E o do escritório temos dois, né? Que é a Gil Marcas e Patentes e o próprio filho do Portela Advocacia. Legal, fantástico. Então, já te inscreve aí, tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo aqui, eu tenho certeza que vai mudar aqui a sua vida esse podcast. Cara, para começar do começo, eu quero saber quem é o Marcos Portela. Cara, tá aí, é uma pergunta interessante até para mim responder isso para ti. Marcos Portela, acima de tudo, é um ser humano, né? É um jovem advogado, que eu ainda me considero jovem advogado, né? Eu tô aqui no mercado tem uns 4 anos, então para mim isso é algo ser jovem. Eu comecei como estudante de direito já buscando aqui uma experiência jurídica, né? Então, meu primeiro estágio, por exemplo, foi no terceiro semestre, em um escritório. Foi até engraçada essa história do escritório, porque eu, eu entrei num processo seletivo de escritório de advocacia renomado aqui do Pará. E nesse processo seletivo, tinha eu do terceiro semestre e tinha vários alunos do oitavo, nono, todo do último semestre. Caía matéria que eu não sabia, estudei noites anteriores. Felizmente passei, fiquei lá por 2 anos. Inclusive foi lá que eu decidi que advogar seria a minha área, mas foi além. Eu já estava conciso de que iria para a advocacia. Porém, eu queria verificar como era a atividade também do meio público, né, para ter certeza. Então eu fiz processo seletivo para o Ministério Público Federal e para a Defensoria Pública da União. Ou seja, o lado que acusa e o lado que defende. Passei, graças a Deus, nos dois. A primeira experiência foi no MPF. Eu comecei no gabinete de combate à corrupção. Fiquei 1 ano lá, com o procurador Patrick, pessoa excelente. Depois de lá, eu saí para a Defensoria Pública da União para poder ter experiências de população, algo que é muito bacana. É algo mais próximo, inclusive, da própria advocacia, né? Que a gente atende um público. E com isso, eu tive a certeza na defensoria que eu queria atender ao público, mas não a um público que, enfim, é uma honra atender um público mais carente, prestar serviço à comunidade, mas o meu objetivo era seguir para a proteção de empresas, né, e empresários. Eu notei que na advocacia que eu estagiei no começo, que eu fazia esse serviço para empresários, foi onde eu mais me destaquei. E era o núcleo onde eu queria atuar. E hoje em dia, graças a Deus, atuo aí como diretor jurídico da Gil Marcas e Patentes, e atuo também como sócio proprietário do Freio do Portela Advocacia. Então, Marcos, me conta da Gil Marcas e Patentes, é uma das pioneiras aqui, né? Sim, sim, graças a Deus estamos aí quase 30 anos no mercado, né? É uma empresa que realmente teve desafios no começo para poder mostrar para os empresários a real importância na proteção de marcas, patentes e desenhos industriais, porque muito empresário achava que indo na Jucepa, por exemplo, que é a Junta Comercial aqui do Pará, quando ele registrava a empresa lá, já protegia a marca. Até porque tem lá a ficha nome fantasia. Mas isso em nada protege uma marca. A legislação federal é clara, que é a LPI, né, que é a Lei de Propriedade Industrial. A marca se adquire com registro na própria autarquia federal competente. E muito empresário, infelizmente, já perdeu a sua marca para empresas de fora porque não pediu o registro. Ele fala, poxa, eu uso a marca há mais de 20 anos, o cara registrou a marca tem 3 anos. Infelizmente isso acontece, porque o direito aqui na marca é um direito atributivo, ele é para quem pede o registro primeiro, independentemente de quem usava mais tempo, entendeu? Tem algumas ressalvas, mas só correndo atrás pro judiciário, leva muito mais tempo, que é o clássico direito de precedência, né? Mas isso é um assunto que se a gente for correr vai demorar bastante. Então eu já te falo, fica aqui com a gente que a gente vai falar daqui a pouco tudo sobre registro de marca, mas agora eu quero começar com concorrência desleal. Eu queria que tu explicasse pra gente o que é a concorrência desleal. A concorrência desleal, ela vai desde
um ex-funcionário teu que sai da empresa e começa a roubar os seus clientes, certo? Ou até a uma empresa terceira que utiliza a sua marca indevidamente, seja ela idêntica à sua ou similar. E esse, por incrível que pareça, pode ter conhecimento ou não do uso indevido. Muitas empresas, inclusive, usam a marca indevidamente sem conhecer essa situação. O problema todo aqui é que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que o uso indevido de marca registrada, ele adquire dano presumido, ou seja, não precisa comprovar que uma empresa detentora de um registro teve prejuízo para que a que usou a marca indevidamente tenha que pagar danos morais e materiais. E às vezes isso é um dano muito alto que pode até falir uma empresa. Em alguns acontecimentos, né, dano moral pode chegar a 50 a 300 mil, dependendo do porte da empresa, e os lucros cessantes é dos 5% do faturamento nos últimos 5 anos da empresa. Isso é uma das modalidades do lucro cessante, tem outras, né? Então, se a empresa ou o empresário não tiver com essa ciência e estiver utilizando uma marca que não tem registro ou uma marca que é de outra empresa registrada, o prejuízo que ele pode correr futuramente é imenso. Fantástico, cara. E aí, tu consegue trazer pra gente exemplos que tu já pegaste, tu já tem no mercado? Eu posso. O que acontece? Isso aqui é uma linha um pouco tênue, porque eu detalhar a casa de cliente pode ser um pouco... sair um pouco do sigilo, né? Então, o que eu posso fazer aqui pra ti é detalhar um caso que já foi pra mídia, né? Então, se já é da mídia, eu posso... mais fácil eu posso falar, né? Que é o caso, por exemplo, do frango americano. A grande empresa aqui é a Santa Isabel Alimentos, né? Que é uma pérola do Pará, que tem produção aqui no Pará há mais de 40 anos e atua em vários estados, não só no Pará agora, quase todo o Brasil, né? Na produção, exportação de aves, na venda. E ela tem um registro conosco desde o começo da Agil. Inclusive, o registro principal dela, salvo engano, foi em 2009, né? E até hoje ela renova. Ocorre que uma empresa de fora, né, de outro estado, estava utilizando a marca idêntica do nosso cliente. Quando eu digo idêntico até na imagem, que é um frango, como também em nome, que era frango americano. E quando foi notificado, inclusive por nós, para poder paralisar a marca, colocou apenas um Brasil embaixo. Caramba. Entendeu? Frango americano Brasil. E justificou que isso já dava uma diferença. E isso é muito importante. A LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, deixa claro que é proibido o uso de nome de marca registrada no todo ou em parte, ainda que com acréscimo. Então, essa tentativa de ofuscar, colocar um Brasil no meio, ou uma palavrinha entre meias palavras, não justifica. Ainda se aplica-se o uso devido de marca. Aí houve um processo, né? O processo, inclusive, ainda está em curso, porque ainda vai para a sentença a questão do dano moral e lucro cessante, mas no decorrer do processo, e é o que foi ao público, teve uma liminar que conseguimos, que o juiz de Santa Isabel deu a ordem de que a empresa de fora parasse de usar a marca registrada do nosso cliente. Essa empresa recebeu a intimação e recorreu para o TJ do Pará, o Tribunal de Justiça. Né? Recorreu. E no julgamento que ocorreu entre o colegiado, né, esse detalhe é muito interessante. A linha argumentativa deles, e que eles conseguiram, inclusive, suspender a nossa liminar, que o desembargador relator analisou à época, é que eles tinham o registro da marca deles também. Mas esse detalhe é muito importante para quem quer registrar a marca. O registro deles era para classe de delivery, não era para classe de venda de frangos de corte, que é a classe que eles utilizam de fato. Ou seja, eles usaram um registro disfarçado em um setor que eles de fato não atuam, né, no mercado, porque eles não fazem delivery, eles fazem frango de corte, para poder dissuadir o julgador de que eles tinham proteção, quando eles não tinham proteção na classe em que eles trabalhavam. Eles estavam usando uma marca indevidamente. E a proteção de marca é dada na classe que a empresa atua. Então, muitas vezes a empresa, por exemplo, quando não é instruída por um advogado, pede registro de uma classe diferente do que atua. Logo, não tem a proteção dela. Certo? Com isso, a gente juntou essa defesa, claro, e argumentou isso em sustentação na tribuna por todos os desembargadores, e o relator que havia ido contra a nossa defesa inicial, porque achou que eles tinham proteção, voltou atrás do voto, porque realmente concordou com os pontos que esclarecemos. E nessa votação, a turma foi unânime em negar o recurso deles e manter a liminar. E esse que foi o destaque que foi no Pará, porque no Pará, infelizmente,
não temos turmas especializadas e nem varas, né, juízes especializados na área de propriedade intelectual, propriedade industrial. E isso é uma deficiência no nosso estado. Em vários estados aqui afora, nós temos varas especializadas. São Paulo é uma delas. Então, foi o primeiro precedente histórico do Pará em um tribunal a respeito de abstenção de marca referente à marca registrada, como foi o caso do frango americano. E por isso eu acho que gerou essa repercussão toda, porque é um precedente que pode ser utilizado por outros processos. Inclusive, é utilizado por outros processos. E isso é interessantíssimo. Muitos casos, né, quando a gente iniciou os processos aqui no Pará, a gente pegava o cliente daqui, mas processava a empresa ré no estado dela. Por quê? Porque no estado dessa empresa tinha uma vara especializada para isso. Só que eu pensei, poxa, se eu continuar fazendo isso, eu não vou estar educando os juízes do nosso estado. Exatamente. E outra parte também é que os juízes do nosso estado têm mais facilidade em conhecer a marca do nosso cliente do Pará do que do cliente de fora. Facilita no entendimento dele também de violação. Então, depois de 1 ano de atuação, a gente começou a focar no Pará. Todas as ações de clientes paraenses é no Pará. Acaba que a gente já criou uma carteira gigante de precedentes jurídicos, de decisões liminares favoráveis, de sentenças favoráveis, inclusive de acórdãos, né, que é do próprio Tribunal de Justiça, favoráveis. Um deles é o frango americano, entendeu? Então agora a gente tem uma prova robusta. Isso é interessante porque eu faço mestrado também no Instituto Federal do Pará, né, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E nele eu estou fazendo um material chamado, é um material didático, manual de uso indevido de marca, como identificar, prevenir e combater. Esse manual, ele recebeu uma carta de interesse da própria Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Pará, né, querendo dissuadir esse material para as varas e também para o próprio público, né, empresarial e acadêmico. Legal. Isso foi muito bacana. Esse material está em estado final de realização, que é quando eu vou me qualificar e defender utilizando ele. Então isso é muito bacana, que a gente está vendo a evolução no Pará na proteção industrial de propriedade, né? Cara, que fantástico isso, né? Então, daqui a pouco o teu nome vai ficar aqui na história, né? Que vai estar, esse material vai ficar... Deus lhe ouça. Por exemplo, o nosso aqui, a Ordem dos Advogados, não tinha até hoje uma tabela de honorários referente à propriedade industrial. Honrosamente eu fui convidado pelo presidente Sávio a compor uma presidência de revisão de honorários de tabela e me colocou como presidente da tabela referente à propriedade intelectual. Vai sair aí daqui a pouco, já está finalizada, mas falta passar para a audiência pública, a primeira tabela de honorários da história do Pará referente à propriedade industrial. Agora não teremos mais que utilizar tabelas de fora, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que já possuem. Cara, que fantástico isso, cara. Muito bacana. Isso mostra o quanto não só a OAB, a parte jurídica, mas o mercado está sendo educado, né? Exatamente. Como tu falaste, né? Trazer isso para cá traz uma educação, uma visão diferente do empresário, do mercado como um todo, né? E acaba que todo mundo vai se conectando ali e vai o próprio evoluindo. podcast aqui vai fazer uma dissuasão de conhecimento sobre isso. Isso é muito bacana. É um dos motivos que eu achei muito bacana o seu convite, né? Porque é mais uma forma de dissuadir isso pelos empresários paraenses. Total, Fico muito contente. E aí temos também a propriedade industrial. Ela tem a ver com... Tem. A marca, ela é uma propriedade industrial. Propriedade industrial nada mais é do que um conjunto de propriedades intelectuais. Vai de marca, vai de patente, vai de desenho industrial, vai de direito autoral, vai de software, entendeu? Tudo isso é propriedade intelectual e propriedade industrial. São produtos intangíveis, mas que geram valor. Um exemplo disso, se você, por exemplo, pegar o valor da marca Apple, ela custa mais que todos os materiais da empresa Apple. Caramba. Coca-Cola, Disney, a mesma coisa. Hoje em dia, a marca deles custa mais que a própria empresa. Ou seja, o valor da marca, ela está intrinsecamente ligado ao seu registro e ao seu investimento. Empresas, por exemplo, que querem fazer franquias, é obrigatório ter o registro da marca. Nenhum franqueado vai querer ter uma marca que possivelmente possa perder no futuro. Entendeu? Então essa marca gera valor. Ocorre muitas vezes que o empresário, por exemplo, quer vender a sua empresa e com o registro ele vende a empresa e a marca. 2 valores juntos. Embora seja um produto intangível, ele possua valor.
E aí tu tem sentido essa procura a mais agora do empresário, tu tem sentido esse aquecimento do mercado? Sim, demais. Graças a Deus, né, a Gil, desde que ela iniciou, a cada ano, o crescimento por procura de registro, não só de marca, mas das outras propriedades intelectuais, cresce muito, muito, não é pouco. Além dos grandes empresários, que foi o início de tudo, né, começaram a pedir os registros, os pequenos, até no próprio Sebrae, né, o Sebrae agora incentiva os empresários, MEIs, a pedirem registro, ao ponto de que o próprio Sebrae paga uma parte dos honorários para o registro da empresa. Anteriormente, nosso escritório era o único que atuava aqui no Pará para isso, né, então éramos os únicos que atuavam em prol do Sebrae também. Atualmente não, tem outros advogados que se inscreveram no sistema e tudo mais. Então, quando alguém do Sebrae pede registro, né, de marca, ele pode ser sorteado para cair, para ser atendido pela própria Gilmarcas ou por outros advogados cadastrados, entendeu? Legal. E aí isso traz com que o empresário, ele tenha a noção que a marca é um ativo. Exato. Ela vale, ela tem um valor no meio de todo assim como a loja que vai comprar um estoque de roupa, assim como vai fazer uma fachada, a marca também é um ativo daquela empresa. É o ativo. O próprio portal Pará Negócios é o ativo intangível. Essa marca sua gera um valor constante, né? E você pode saber o valor dela, por exemplo, fazendo um cálculo de valuation, né? Que a gente pega aí e faz toda uma análise de mercado para verificar quanto essa marca custa atualmente. Cara, isso é muito legal, porque é intangível, né? É intangível. Até para você, por exemplo, fazer proposta de negócios, mostrar o valor da tua marca é algo que te dá mais valor ainda. Porque além de você, como empresário, tem a sua marca na questão. Eu não sabia que vocês faziam valuation da marca. A Gilmarcas não, a Fredo faz. Que legal, cara. Aí o que é que tu leva em consideração? Olha, é toda uma pesquisa de mercado, tá? Então, não teria como te listar todos os requisitos aqui. A gente tem um questionário a ser assinado, formulado, e uma pesquisa de mercado própria para poder fazer toda uma verificação. Vai desde levantamento contábil da empresa, certo? Até uma pesquisa de mercado que, por exemplo, faz, olha, você conhece tal empresa? Conhece por onde? Entendeu? Você já foi convidado? Já foi patrocinado? Então, tudo isso intensifica para, no final, gerar um valor sobre a marca. Entendeu? Então, a gente faz essa questão que é muito interessante e alguns empresários já estão adotando, né? Tem muitas coisas novas que estão surgindo aí em questão de propriedade industrial. Uma delas, eu acho que é até interessante falar isso nesse podcast, que foge um pouco do valuation, mas é mais por questão de pedido de registro de marca. Por quê? Quando a gente pede registro de marca aqui no Brasil, o procedimento para ter o deferimento do pedido é de até 22 meses. 22 meses. Quase 2 anos. Exatamente. Por quê? A autarquia federal competente, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ela tem uma sede só em um só local, que é no Rio de Janeiro. Então, ele analisa todos os pedidos do Brasil. Caramba. Imagina. Quando tem uma oposição ao pedido de registro, esse tempo aumenta para 33 meses. Então, digamos, você tem uma marca que precisa registrar com muita urgência. Olha, essa marca tem urgência. Por quê? Eu preciso abrir uma franquia sobre ela, então tem que ter uma análise prioritária. O NPI instituiu agora o pedido prioritário de marca. A pessoa pede prioritariamente o pedido de marca dela, para ser analisado o quanto antes, e justifica. Se deferido, o NPI analisa o pedido dela em um tempo muito mais curto, 6 meses, 8 meses. Caramba. Entendeu? É algo novo, surgiu esse ano. Não, esse ano não, ano passado, se não me engano. Entendeu? Mas também fica mais caro, né? Fica. O que acontece? Eles têm uma taxa a mais, salvo engano. É a taxa da velocidade. Exatamente. Infelizmente, o NPI faz isso. Por exemplo, hoje em dia, antigamente tinha uma taxa de depósito e uma taxa de deferimento, caso a marca fosse deferida poder gerar o certificado, né? Hoje em dia, não. O NPI juntou as taxas. Mesmo que tu tenha o deferimento da sua marca, você já pagou o certificado. Ou seja, ocorreu em deferimento, o valor que você pagou para ter o depósito do pedido e o deferimento, tu perde. Entendeu? Mesmo que tenha deferimento, tu não tem o valor devolvido. Eles juntaram tudo em uma só. Acaba que prejudica a pessoa que quer iniciar o pedido de registro, porque antes era um valor menor para pedir e depois, caso com o deferimento, tu pagava o registro. Hoje em dia eles não fazem isso.
né? Eles justificaram que muitas vezes ocorria o deferimento, mas ninguém pagava o deferimento e a pessoa pediu o registro dela de marca. Mas eu acho que isso é uma justificativa muito plausível, né, também. Aí eu queria até trazer um ponto aqui, a gente está falando de taxas, até para fazer um alerta, né? E eu estava conversando com um amigo advogado e estava falando que tem muito golpista que está gerando a taxa no teu banco, né, para te pagar, que não é real. Infelizmente. Eu queria que tu desse esse alerta até para ficar... Isso é importante, registrado. foi um belo gancho. Porque o que acontece? Tá chegando muito cliente novo pra gente até brinca que os golpistas estão mais ajudando a gente do que prejudicando. Porque chega muito cliente novo e ele fala do nada, olha, e é a mesma gama. É mesmo estilo de golpe. Ele fala que ligaram pra ele, que uma empresa tá querendo registrar a marca deles, mas como a pessoa que ligou percebeu que ele usa a marca há mais tempo, ele tá dando prioridade pra esse. Aí fala assim, olha, se você quiser pedir registro, eu dou prioridade pra você, mas tem que me responder até hoje. O valor é tanto. O cara fica desesperado, quer pagar, não quer perder a marca dele, né? E tem alguns que vão lá, consultam uma empresa aqui no Pará e liga pra gente. E é impressionante. Uma vez o cara ligou pra mim, né, falou essa mesma história, e ele falou assim, mas poxa, eu estranhei. Por que você estranhou? Porque ele falou que usava a marca há mais tempo. Eu comecei a usar a marca mês passado. Ele falou, como é que o cara usava a marca há mais tempo? Eu falei, pois é, esse é um golpe. É a questão das taxas. Ocorre com muitos clientes nossos, a gente avisa sempre por correspondência. Só aceite correspondência física com boleto da Gil. Se houver outra por e-mail, comunique a gente previamente. E já aconteceu muito de o cliente receber um e-mail falando que tem que pagar, por exemplo, uma taxa de deferimento. Com a logo do INPE, né? Exatamente. Que tem que pagar uma taxa de deferimento altíssima, que nem é a taxa verdadeira, né? E infelizmente isso acontece. Vai desde golpe de GRU, né, do boleto da Taxa Federal, até golpe de falso procurador, que o cara, por exemplo, coloca um valor lá embaixo, pediu o registro, por exemplo, o valor para você paga R$300 agora e a gente faz o seu registro. O cara paga, aí toda hora, tem uma taxa nova. Tem um procedimento novo. Teve um caso de uma empresa, né, de Paragominas, que foi falar com a gente de um caso idêntico a esse. Eles começaram pagando 300 e já tinham pagado R$16 mil. Caramba! R$16 mil. Isso é totalmente fora do escopo do que cobramos, por exemplo, por um registro de marca no escritório. Não chega nem perto, entendeu? E aí era um golpe? Era golpe. O cara cobrou taxa, por exemplo, de andamento processual. Não existe taxa federal de andamento processual, entendeu? É complicado. Cobrou taxa, se não me engano, de expedição de certidão. Não tem nem certidão no NPI para fazer uma expedição. Então, essa falta de divulgação e publicidade à comunicação dos clientes, aos empresários, prejudica e ajuda os golpistas, entendeu? É aquele lance que eu te falei, é a falta de conhecimento deles na proteção de marca. Não só nisso, você mesmo falou, você tem que ser procurador, né, para poder entrar com pedido de registro, não tem que ser. Mas é muito melhor ter alguém que conhece da área, que possa ficar assessorando você, do que você cair nesses golpes, né? Que você, como pessoa física, pede um registro, chega um boleto do INPI pra você paga porque não sabia se isso se era uma taxa federal ou se era um golpe, né? Então, a situação de ter um procurador é muito importante. Eu digo sempre isso. Mesmo, por exemplo, nos processos judiciais, né? Existe o juizado especial, não sei se você conhece. Não, pode até explicar, porque já fica aqui com entende. É interessante. Fugindo um pouco assim da propriedade intelectual. O juizado especial é um meio de justiça que você pode ir sem advogado. Você vai lá, quer processar alguém, uma empresa, vai lá, entra lá. É totalmente gratuito. Pede, aí eles protocolam sua ação. Porém, muitas vezes a ação vai viciada, vai com poucos documentos e o processo é extinto. É a mesma situação do INPI. Você não é obrigado a ir com um advogado ou ir com um procurador que atue no assunto, mas é muito mais adequado, muito mais aconselhado. É mais seguro, né? Muito mais seguro, entendeu? É a mesma questão do juizado especial que eu citei. E aí eu queria puxar alguns cases que são conhecidos nacionalmente também, né? O caso da Amazon. A Amazon é um deles. Inclusive, a gente tem clientes que têm registro com esse nome Amazon e muitas vezes a empresa a Amazon americana tenta anular o registro dos nossos clientes e não consegue, obviamente. Já tentou comprar registro de clientes nossos com esse nome, o cliente não quis vender. Mas realmente é uma situação muito delicada. Outro case também famoso, tá no STF atualmente, é o caso da Apple, né?
Já sobre essa do iPhone? Do iPhone, lá de uma empresa do Gradiente, né? A Gradiente. Tinha a Gradiente iPhone, que pediu registro, e, salvo engano, alguns anos depois, a Apple anunciou o iPhone dela. E ela não conseguiu o registro dela no NPI, porque a Gradiente já tinha o registro. Aí tá num processo agora surreal sobre essa situação. Porque o STF vai decidir se, mesmo a empresa Gradiente que pediu o registro anterior, se mesmo assim, o iPhone pode usar a marca iPhone No Brasil. no Brasil, entendeu? Se o STF decidir que sim, vai ter uma mudança de precedente jurídico e de legislação tremenda, porque a lei é clara. A marca é de quem pede registro primeiro. O único ponto que a Apple poderia arguir, à época, seria uma marca de alto renome, mas o iPhone só virou marca de alto renome depois de lançada no mercado e distribuída, né? Antes disso não tinha alto renome, então, ao meu ver, não se comporta ao registro da Gradiente. E o que é que tu acha que vai acontecer? Sinceramente, com o nosso judiciário atual, o STF, eu acho que ele vai partir pro lado da Apple. Infelizmente. Mas assim, vai que né. Atualmente, o nosso judiciário está tendo muitas decisões controversas, né? Decisões que realmente afetam muita população. Eu espero de coração que não tenha essa mudança na legislação, porque vai abrir brecha para muita situação que vai prejudicar brasileiros, né? Em prol de empresas estrangeiras. Esse caso, ele é um caso de concorrência desleal? Mas ele é um caso de concorrência desleal com anulação de registro, porque a Apple entrou com um pedido de nulidade do registro da Gradiente, entendeu? É um caso federal. É um caso que foi para a Justiça Federal, já seguiu para o TRF e agora tá mas lá. mesmo a Apple registrando depois, ela pediu pra... Ela não teve o registro. Aqui ela não tem registro. Ela quer causar a nulidade da Gradiente para ter o registro dela. Entendeu? A Gradiente chegou a entrar com uma liminar à época, falando que a Apple tinha que parar de usar iPhone, porque ela tinha o registro, só que não foi deferida. E aí existe, aqui no Brasil tem um NPI, e tem algum órgão que é mundial, que rege em todos os outros países? Não é que seja que ele rege, né? Ele é basicamente uma junção de vários países que seguem o mesmo protocolo. É o OMPI, né? Que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, né? Basicamente, tem fóruns dela que ela organiza entre os países para que os países possam ter legislações condizentes com os outros. Por quê? O registro da marca que você faz aqui no Brasil, ele só vale no Brasil, né? Mas se você quer ter esse registro, por exemplo, em outros países, você pode, graças a essa OMPI. O Brasil, por exemplo, segue o Protocolo de Madrid, que foi um dos principais protocolos para esse tipo de propriedade industrial, né? Que ele rege algumas normas para que todos os países sigam, os países signatários, certo? Então, por exemplo, você tem um registro seu de marca aqui no Brasil, mas você que também quer pedir em outro país. Você verificou que um outro país, um terceiro, pediu registro. Você pode, pelo Protocolo de Madrid, alegar que você tem prioridade porque você já tinha registro no Brasil. Então, pede uma prioridade nesse país que também fica vinculado, né, ao protocolo. Caramba, e quem acha que é só registrar a marca? Não é. Quem acha que é só chegar lá, vou ter minha marca registrada e tal. Não, tem muita coisa, né? Tem. Por isso que é importante ter um advogado, ter uma empresa que tenha essa experiência já de fazer esse movimento todo, né, Marcos? Sim, com certeza. Um exemplo também desses é que teve empresas que foram pedir registro sozinhas, né? Eventualmente conseguiram um registro, porém, o registro tem um prazo de validade. O prazo de validade de um registro de marca, por exemplo, é 10 anos. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Paga uma taxa e prorroga por mais 10. Isso, sempre. Porém, essa empresa não acompanhou a nota federal, não acompanhou o processo, não acompanhou o andamento. O que aconteceu? Chegou o prazo de 10 anos, ela não pagou a taxa de renovação, perdeu o registro. Uma outra empresa foi lá, pediu registro igual a ela, e por ela ter o pedido de registro extinto, essa outra empresa conseguiu a marca. E depois disso, essa outra empresa ainda processou a empresa que tinha a marca anteriormente. Caramba! E essa empresa foi obrigada a parar de usar a marca. Caramba! Outro caso também de empresa que pediu registro sozinha e eventualmente conseguiu o registro. No decorrer do processo administrativo, né, desses 10 anos, passou, salvo engano, 5 anos, e uma outra empresa entrou com um pedido de caducidade de marca. O que é um pedido de caducidade? Digamos que tu quer muito uma marca,
E você vê que a única empresa que tá tapando o buraco para você não conseguir registrar sua marca é uma empresa que tá lá, mas você verifica nas redes sociais dela, não tem post dela, ela não tá usando a marca que é a função social, tem que usar a marca, né? A lei deixa claro que tem que ter no mínimo 5 anos, né? Nos primeiros 5 anos seu com registro, tem que comprovar o uso da marca. Essa empresa notou isso, né? Eu não tô vendo o Instagram deles, não tô vendo coisa nos sites e tal. Essa empresa, o que acontece? Era uma empresa grande, mas era uma empresa que não fazia publicidade. Ela atuava, ela tinha o ponto comercial dela, tinha os fornecedores, mas não atuava. Então, nas grandes mídias, não tinha nada sobre ela. Entraram com o pedido de caducidade dessa empresa. A empresa foi intimada a apresentar uma manifestação, né, sobre esse pedido de caducidade. Não apresentou. Por quê? Não tinha procurador. Não sabia disso no INPI. Caramba! E quando ocorre isso, não tem uma resposta, automaticamente o INPI anula o registro por falta de defesa. Eles perderam o registro por caducidade e a outra empresa conseguiu o registro. Caramba! Então, o acompanhamento na marca da pessoa não é só... o inicial é no pedido, mas é totalmente necessário ter acompanhamento anual, 24 horas por dia. Outra dúvida que eu tenho também relacionada à marca, até o valor que a gente falou agorinha, quando vende uma empresa, a marca, como é que passa a marca para outra pessoa? Certo. Tem que ver como é que é o modelo de negócio da venda, tá? Mas, se a gente for seguir aqui um exemplo de uma empresa que faça a venda da empresa e da marca da empresa, é simples. Coloca isso no contrato, né? Obviamente de transação. E após isso, vai fazer uma minuta de transferência de cessão de direitos de marca para uma outra empresa. Protocola isso no INPI. É obrigatório. Eu vou no cartório. Não tem... Isso aí não gera nada de direito. É no INPI. Protocola no INPI, espera o INPI lançar a decisão de transferência e após isso lança um novo certificado para a nova empresa que comprou a marca, entendeu? Ocorre às vezes, por exemplo, que uma empresa é comprada pelo CNPJ, né? Não é, eu outra empresa quero comprar essa. Não, às vezes acontece que um empresário quer comprar uma empresa completa para ele, então o CNPJ não muda, então não tem que fazer transferência, entendeu? E aí, voltando aqui para concorrência desleal, onde é que está o limite jurídico ali entre inspiração e cópia ilegal? Tá, esse detalhe é muito bacana, porque muita gente acha, por exemplo, que as paródias são uma concorrência desleal, são uma imitação. A paródia é uma sátira. Exemplo, Todo Mundo em Pânico, né? Ele faz várias paródias sobre vários filmes. E não é processado por isso, porque uma paródia claramente tem um teor humorístico, um teor aí de querer criar um novo conteúdo baseado em outros. Pode. Inspiração, por exemplo, temos o Uber, né, que lançou primeiramente o aplicativo de mobilidade urbana, e aí veio outros aplicativos, 99, né, vemos aí também, vamos citar outro aqui, tem o 99, tem o Urbano de Salinas, não sei se você já viu, tem lá o Urbano Norte de Salinas, tem o Bandeirante Mob também, que é de Bragança. Então, ou seja, eles pegaram uma inspiração, uma ideia e fizeram a marca deles. Pode. Tranquilamente, entendeu? Até porque, isso é muito claro, não se protege ideia. Ideia não tem proteção legal. É basicamente falar assim, eu criei, por exemplo, a marca Uber e automaticamente a minha ideia de mobilidade urbana não pode ser utilizada por mais ninguém. Não, isso não existe. Isso aí é monopólio. O que é protegido é a marca, obviamente. Pode ter outras atividades afins similares, esperadas? Podem, mas a gente conhece. A gente fala de aplicativo de mobilidade urbana, o primeiro que vem à cabeça é o Uber. Sim. Ou seja, ele cria isso, ele vira essa situação. Diferentemente, por exemplo, de patente. Patente, ela tem uma proteção, realmente. A proteção da patente é de 20 anos, certo? Antes de perder. Isso por quê? Porque nesses 20 anos, a empresa que criou uma fórmula de medicamento, por exemplo, vai ter um renome sobre esse medicamento. E depois, obviamente, para a função social, outras empresas podem replicar. Exemplo disso, a gente tem vários, entendeu? Um próprio, por exemplo, deixa eu citar aqui o Dorflex, que é para dor de cabeça, né? Todo mundo que tá com dor de cabeça puxa com Dorflex. Mas o remédio dele tem genéricos agora para outros modos de remédio. Então, mesma situação. Tem um caso também do Ozempic.
Ozempic. Não é Ozempic, é o Monjaro. Né? Parece que teve um tempo, né? Como é que tá teve um período que eles pediram a prorrogação, mas não foi deferido. Eles queriam prorrogar por mais tempo ainda a exclusividade pela fórmula. Mas até hoje, salvo meu conhecimento contrário, não teve deferimento sobre isso não. Porque não pode. Aí como é que funciona a patente? A patente ela pode ser registrado qualquer coisa. Eu digo assim, qualquer coisa é o seguinte, eu vou criar um aplicativo novo, que não existe. Não. Primeiramente que o aplicativo não é a patente. A patente, digamos que ela segue algumas normas específicas. Existe a patente e o modelo de utilidade. A patente, digamos que você criou algo novo, que pode ser industrialmente praticado, ou seja, criado em escala, e ele seja completamente novo, ou seja, não tenha nada igual no mercado, certo? Aí pode. Modelo de utilidade. Já tem algo existente, mas tu cria uma diferença desse algo existente. Então, tu patenteia como modelo de utilidade. Entendeu? Essa é a questão, esse é o detalhe. E existe aí uma confusão muito grande, né? Muita gente fala pra mim, chega comigo e fala assim, Marcos, eu queria patentear uma marca. Não é assim que se fala. Marcos, eu quero registrar uma marca. A patente é só para realmente patentes e invenções. Aplicativos, por exemplo, a gente pode fazer o registro dele, por exemplo, de software, código-fonte dele. Mas a gente não registra o aplicativo como patente, né? Porque ele não é uma invenção que pode ser replicada industrialmente. Estamos falando aqui de máquinas, de remédios. Aí até nessa questão do aplicativo, tu registra o código-fonte dele, mas o que... Mais a marca. Mais a marca. Exato. Aí tá. Aí o código-fonte protege de ninguém pegar o código-fonte dele e replicar. Exatamente. Dá essa proteção para ele abrangida. Não protege ele de pessoas se inspirarem e criarem outros similares. Essa proteção não é garantida. Protege ele de terceiros utilizarem ela de forma indevida e sem licença. Inclusive a marca. Entendeu? Teve um caso similar aqui, eu não posso citar nomes, obviamente, de mobilidade urbana. A empresa, ela não tinha pedido registro. E um dos motoristas, né, do aplicativo percebeu isso. Aí o motorista do aplicativo foi lá e pediu registro. Caramba! Foi. Aí correram atrás da gente para poder verificar o que podia ser feito, né? No NPI, a gente entrou com um pedido. Eu acho que eu até citei no começo como é que é esse procedimento de precedência. A gente entrou com um pedido de registro e ainda alegou precedência. O que é a precedência? Qualquer pessoa que usou a mesma marca que pediu registro, né, nos últimos 6 meses, pode alegar que ela usa a marca antes de quem pediu. Ou seja, embora aquela pessoa que pediu primeiro tenha direito pelo sistema tributivo, aquele que alega a precedência também tem esse direito. E se isso for comprovado, a pessoa que pediu depois pega a marca para ela. E isso aconteceu. Conjuntamente, a gente trocou uma ação de concorrência desleal, né? Existe aqui dois lados, o administrativo e o judicial. Na concorrência desleal, a gente destacou isso, mostrou que o motorista era afiliado ao aplicativo, então ele tinha conhecimento da marca, e o juiz deu a ordem imediata que ele para utilizar qualquer marca similar no mercado ao do cliente. Então, essa proteção, ela vai não só, né, de empresário contra outro empresário, mas também de empresário com seus colaboradores. Entendeu? E aí fica até um negócio assim, porque quando tu falou no início, tu falou de colaborador, eu passei problemas já em agência, que eu tive anos atrás, de funcionário, saber quanto eu cobrava pro cliente ir lá. Mas a mesma coisa pode ir lá e também fazer com a marca, né? Exato. Exatamente. É um jogo de xadrez isso aí. Exatamente. Ficar ligadaço. Interessante, fugindo um pouco aqui do tema de propriedade industrial, agora mais para o empresarial. Nessa situação dos seus colaboradores, né, que tem conhecimento negocial dos seus casos, seria interessante você fazer um contrato entre eles de não concorrência por pelo menos 2, 3 anos, para dar uma garantia a você. Por quê? Porque eles pegam informações confidenciais e querem replicar no negócio deles. Entendeu? E você tem total direito de gerar um contrato entre vocês de não concorrência por alguns anos. Entendeu? Isso te protege, te blinda e também protege ele. Pode gerar, aí coloca uma multa em caso de descumprimento. Isso, CLT, PJ, qualquer pessoa, desde CLT de PJ. PJ principalmente. Olha aí, tá vendo só? Eu tô falando. Se você pegou essa parte agora, você pode se proteger com problemas gigantescos, porque eu sei Pode que acreditar. eu passei. Pode acreditar, já teve muito caso assim conosco. Teve caso de, por exemplo,
não colaborador roubar a ideia de negócio, né, de valores, mas, por exemplo, teve cliente que cria, digamos, picolés, né, e o rapaz que produz o picolé pegou a receita e começou a fazer e vender com a marca dele. Ele pegou um modelo de negócio, pegou um modelo de como fazer a mesma receita e replicou. E o meu cliente, à época, não tinha esse contrato de não concorrência, entendeu? E também de não utilização das informações privilegiadas que o colaborador dele tinha. Então o prejuízo é imenso. Marcos, geralmente o empresário já chega já com um problema, já está... Tiro, porrada e bomba contigo, né? Infelizmente, a gente sempre espera que o empresário chegue assim, olha, eu quero prevenir, mas nunca acontece. Ele não quer prevenir, ele quer já resolver o BO que já aconteceu, entendeu? Então, faz parte da minha carreira, né, resolver os BOs dos meus clientes, fico muito feliz de fazer isso, mas eu sempre falo, faz a prevenção, faz um compliance, né? Vamos fechar aqui, como é que tá a situação da marca, como é que tá a situação dos teus contratos, vamos avaliar tudo, não deixa a bomba chegar e depois tu querer resolver, que é muito mais difícil. Exemplo disso, na casa de marca agora. Teve cliente que, pô, ele fez o contrato de compra e venda de uma marca, mas ele fez no cartório, que foi o que eu falei aqui no Vale, né? Uhum. Aí a empresa foi lá e continuou usando a marca dele. E ele foi lá, não, mas eu tenho direito aqui. Eu falei, amigo, você não pediu transferência. E esse contrato aqui de vocês não vale, porque o NPI, ele pede uma formalidade de modelo de transferência. E a empresa que ele comprou, a marca, não queria fazer a assinatura, se negava. No que deu, a gente teve que ir pro judiciário, mostrar que o cara estava de má fé e que tinha um contrato que ele assumia a cessão da marca. Aí o juiz teve que intimar a outra empresa a obrigatoriamente assinar. Pra só aí ir pro NPI pedir a cessão. Olha o prejuízo que ele teve. Caramba, aí é prejuízo de tempo, dinheiro, dor de negócio. O que cabeça. acontece? É um cliente que ele fazia muita venda e negócio com os supermercados. E os supermercados exigem o registro da marca. Exigem, até porque o varejista não quer ter prejuízo de ter uma marca que não é registrada devidamente, aí chega um processo, ele tem que responder pelos danos da venda do produto, entendeu? Então quase todos os varejistas daqui de Belém pedem registro. Então ele não tendo registro, ficava sem conseguir vender o produto dele. Então vai além do tempo, vai além de realmente financeiro. É um prejuízo imenso. Prejuízo imenso, né? Agora, bora entrar no fluxo. A pessoa tem a sua marca, já está trabalhando, hoje não está registrada a marca e está assistindo esse podcast. A pessoa já vai acender aqui um alertazinho, preciso registrar minha marca. Quais são os passos, qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer? Tá, bora lá. O primeiro passo que eu sempre auxilio a pessoa é busca a gente e não segue direto para o registro. O cliente tem a opção, não quero fazer nenhum parecer antes, mas eu quero logo pedir o registro. Eu já pesquisei sozinho, não tenho nenhuma no Google, eles falam isso, né, muitas vezes. A gente tem que explicar por quê. O parecer, ele vai indicar a viabilidade, né, se é viável com risco, se é inviável e se é inviável com risco. Por quê? Além do prejuízo econômico que a pessoa pode ter em pedir o registro de uma marca que já sabemos que vai ser indeferida, provavelmente, tem o fato de que se ele pede essa marca sabendo que pode ser indeferida, a outra empresa que tem registro vai acender o alerta, vai saber do pedido dele, vai saber que ele usa a marca e pode notificar, pode processar, pode conseguir uma liminar de abstenção, entendeu? Então, primeiro passo, parecer de viabilidade. Verifica. Deu viável, ótimo, prossegue o registro. Deu inviável, muitas vezes o cliente fala, poxa, Marcos, eu sei que deu inviável, mas eu já investi na marca, eu já gastei dinheiro. Já fiz a fachada. Exatamente. E isso aí é de lei, eles falarem isso. Eu já investi, já comprei camisa pros colaboradores, não tem como eu tolerar essa marca. Aí eu falo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, tá inviável, tá. Vamos pedir o registro, porque quem julga a análise de marca é um ser humano, né? Embora nosso parecer deu aqui como de risco, pode ser que o analisador do NPI esteja no dia tão bom, né? Teve um semana excelente que deixou passar e registra essa marca, né? Mas pode ser também que ele interfere. Porém, isso te garante o quê? Tempo. Porque se você pede o registro da marca, mesmo que tenha esse risco, você pode juntar já um dinheiro, né? Que vai até a análise do registro. E se porventura for indeferido, você vai estar preparado para poder mudar a marca. Entendeu? Não vai ser aquela bomba no meio do caminho. E obviamente, se a outra empresa impugnar
ou entrar com uma notificação, vamos responder amigavelmente e vamos aguardar a decisão administrativa. E isso é um direito da pessoa. E qualquer processo judicial que siga, né, que essa empresa, seja TI, entre com o processo, provavelmente o juiz não vai deferir, porque o juiz não vai querer partir antes da decisão do próprio autarquia federal, né? Ele não vai querer, porque tem tudo um princípio. É o princípio do não ultrapasso da administração. Se o juiz vê que não tem ainda uma decisão administrativa sobre isso, ele vai se sentir menos confortável de dar uma liminar de abstenção. Vai esperar a sentença, por exemplo. Entendeu? A gente pode, inclusive, pedir a suspensão do processo até a análise do NPI. Então, isso protege o cliente e blinda ele, né, de eventual ação judicial. E aí, esse registro de marca no INPE, ele é o suficiente para deixar a marca protegida? Tá. Eu não diria que é o suficiente, por quê? Com o pedido de registro, isso é importante. Na hora que você pede o registro, você não tem a exclusividade da marca, mas você tem o direito sobre ela, o pré-direito, né? Porque você pediu primeiro. Ocorreu o registro, recebeu o certificado. Essa marca é sua e tem proteção por todo o Brasil. É exclusiva sua nacionalmente. Mas a proteção dela começa com acompanhamento na própria autarquia federal. Ou seja, desde você mesmo, desde um colaborador seu da empresa ou até um procurador para isso, para poder verificar 24 horas por dia se a sua marca sofreu alguma notificação administrativa, se alguma empresa pediu registro de uma marca similar ou igual à sua, para você poder fazer a oposição e a sua marca não diluir no mercado, entendeu? E com a oposição já fazer uma notificação, né, para justiça judicial por essa marca, se porventura for necessário uma ação, porque o que acontece? A proteção da marca ela vai do administrativo ao judicial e acaba que vira também um valor monetário para a empresa. Por quê? Se porventura uma empresa pediu registro, a gente fez a oposição, fez a notificação e ela não cessou o uso da marca, mesmo depois do deferimento do NPI, por exemplo, com uma ação judicial, o cliente vai ter um retorno financeiro em dano moral e material. Ou seja, a marca dele já gerou um valor. Com indenizatório do judiciário. Embora tenha um desgaste do judiciário, esse desgaste é todo protegido pelos danos que ele vai receber de indenização, que, como eu já citei com você, né, na STJ, é presumido. Ele não precisa comprovar que teve dano, basta o uso indevido da marca. E se alguém descobre que a marca está sendo usada indevidamente, quais são os passos que tem que fazer? Tá, vamos lá. Se ela descobre, primeiro ela verifica se essa empresa está registrada no NPI, né, para poder saber se é indevidamente. Se estiver com pedido de registro, já faz uma oposição, se estiver no prazo, que são 60 dias. Após isso, notificação extrajudicial é o meio mais amigável de resolver. Dá um prazo, explica, fundamenta e fala, olha, em 10 dias responda essa notificação se irá cessar ou não a marca. Se a empresa responder, ótimo, cessou, ok. Se não, vai seguir para o meio judicial. No judicial, tendo o registro, tendo a notificação prévia, tendo o indeferimento da outra empresa no IPI, é quase certeza. Eu odeio falar que é certeza. Nunca digo que é certeza porque eu acho chato o advogado falar que a causa ganha. É quase certeza que o juiz vai lá e dá o deferimento de uma liminar. O que é uma liminar? É basicamente conceder o seu pedido principal do processo antes da sentença. O que é o pedido principal do processo? Que a empresa cesse a marca. Para de usar. É uma ordem judicial. Ou ele para, ou sofre multa. Já aconteceu, por exemplo, de casos que a gente conseguiu eliminar, a empresa foi intimada, não cumpriu a liminar, a gente pediu a majoração da multa, o juiz majorou, ela não cumpriu a liminar. Aí o que a gente teve que fazer? A gente pediu a intimação do Google e da Meta para destruir, né, derrubar todos os sites, redes sociais vinculados à empresa e à marca. E aí eles cumpriram, obviamente. E depois disso a gente fez o bloqueio judicial das indenizações. O que acontece? Isso é bom por quê? Eu digo que é bom em aspas, porque com a multa da liminar descumprida, ela vai para o cliente. Embora a empresa descumpriu reiteradamente, o cliente é protegido por indenização pela multa de descumprimento. Então, só nesse caso, por exemplo, que houve esse descumprimento, a empresa conseguiu obter 110 mil. Só nesse caso, por conta de descumprimentos reiterados de liminar. Ou seja, o cliente ficava a pé da vida que a empresa não seguia, né, a ordem judicial. Aí até falava assim, poxa, Marcos, do que vale a ordem judicial então se não está cumprindo? Eu falei, calma, vamos guardar. Quando chegou nessa faixa de majoração de multa, eu falei, poxa, não adianta majorar a multa mais, que não vai cumprir. Vou pedir a intimação do Google e da Meta. E deu certo.
entendeu? Se ele não cumpre voluntariamente, a gente pede para os órgãos fiscalizatórios. No caso, os órgãos é o próprio judiciário, que intima o Google e a Meta. Fantástico. Eu tô falando pra vocês que esse podcast é uma aula e minha cabeça já tá aqui fervendo. E, Marcos, e aí, agora tu falaste de alguns casos, né, que vocês já participaram, mas eu queria saber se tem mais que tu pode trazer, talvez não falando o nome, mas trazer alguns casos interessantes, de casos complexos que vocês já atuaram. Teve muitos casos interessantes nossos que foi para STJ, inclusive, já, e realmente, graças a Deus, deu aí resultado positivo. Eu vou citar um deles porque já transitou em julgado, ou seja, já está julgado, coisa julgada, e é um processo público, tá? Que é o caso da Frimeza. Sabe quem é a marca Frimeza, imagino? É aquela que vende vários tipos de produtos, desde carne, linguiça, embalada. Sim, Tá em todos os varejos aqui. Ela processou uma empresa aqui de Marituba, que é o supermercado Firmeza, alegando que o conjunto Firmeza dava confusão com o conjunto Frimeza, certo? E a Frimeza, por ser uma marca de alto renome, tem proteção. Isso é interessante. Lembra quando eu citei que uma marca ela tem proteção apenas na classe que pede registro? Marcas de alto renome tem proteção em todos os registros. É algo excepcional. Por exemplo, Coca-Cola. Tu não pode ter aqui lavanderia Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola tem proteção em todas as classes. Embora não tenha registro na classe de lavanderia, qualquer pessoa que vai ver uma lavanderia Coca-Cola vai achar que é da Coca-Cola. Entendeu? Então tem uma proteção especial. E a Firmeza tinha essa proteção especial, só me engano. Porém, a nossa linha de defesa, desde o primeiro grau até o STJ, foi que não existia a confusão marcária entre Frimeza e Firmeza. Eles não podiam querer ter a exclusividade de uma palavra que basicamente está no vocabulário brasileiro, que é uma palavra firmeza. Supermercado Firmeza dá a ideia de algo que seja firme, confiável. Sim. Nada que ligue a palavra Frimeza. Eles não podiam ter esse registro. São palavras evocativas pelo tribunal e conhecido pela jurisprudência. E o STJ, que foi até o STJ, entendeu pela mesma situação. Foi um caso muito bacana, entendeu? Quanto um gigante do Brasil, né? Teve outros casos também de empresa de fora querendo proteger, por exemplo, debater sobre exclusividade de formato de produtos. Dadinho, por exemplo. Dadinho. Uma empresa de fora, né, em São Paulo, por exemplo, tem uma marca registrada chamada Dadinho. Aí uma empresa aqui do Pará tem uma marca Dadinho, aí o produto dela. Não posso citar aqui. E aí eles entraram com um processo porque falaram que a empresa do cliente aqui do Pará estava utilizando a marca deles por ter Dadinho no conjunto marcário. Aí foi até o STJ também. Eles não podem querer proteger uma coisa que faz formato ao produto. Aquilo faz referência ao produto e não ao que é dele. Quando a pessoa pede registro de uma coisa genérica, como Dadinho, ela tá ciente de que a marca dela, a exclusividade da marca dela pode ser mitigada. Por quê? Não há como ter garantia absoluta de um termo que faz menção a outras coisas. Então, se você quer pedir registro de uma marca, seja inovador. Senão, assuma o risco de ter proteção mitigada. Total. E aí, hoje, para o empresário que quer registrar, tem um checklist, né? Existe um checklist que todo empresário deveria seguir para proteger a sua marca? Tá, vamos lá. O primeiro checklist que eu falei, né, foi o parecer de viabilidade. Depois pede o registro, com o registro fica em acompanhamento anual, 24 horas sobre a sua marca, para verificar se existem outras marcas no mercado, e pedindo registro para poder fazer a sua posição e fazer a prevenção, obviamente, que são as notificações extrajudiciais, as ações, tudo isso lhe dá um checklist bacana para lhe blindar no mercado e garantir a exclusividade da sua marca. Fantástico. Eu tô falando, pessoal, esse podcast aqui tá trazendo não só educação pra gente saber o que é que precisa, mas isso aqui é um modelo de negócio, né? Tipo assim, quando você entende que a sua marca é o seu ativo, tu melhora. Como tu falaste, né? Teve uma indenização de 110 mil.
essa indenização, ela aumenta o valor da marca, não é isso? Com Como um certeza. valuation, né? Com certeza. Eu não diria que ela aumenta como valuation, eu diria que ela dá valor à marca no comporto jurídico, certo? Por exemplo, o juiz levou referência e levou uma relevância à marca registrada ao ponto de gerar uma multa a esse valor. E, obviamente, em termos de valuation, pode ser considerado isso como cálculo, certo? Em termos, claro, detalhamento para o Sim. possível comprador Aham. ou para próprio Que mostra que tem contratante, segurança, contratado. né? Exatamente. Exatamente. Cara, fantástico. A gente falou rápido de classes, mas eu queria que tu explicasse rapidinho Certo. quais são as classes, como é que elas funcionam. Olha, Até que eu vejo que tem marcas que, como tu falaste, Coca-Cola, ela não, eu não sei se ela registra, mas tem marcas que eu já vi que registram em todas as classes. o que acontece? Existem diversas classes no IPI. E essas classes determinam o serviço ou produto que a pessoa que pediu registro atua. Tem empresa que vai e pede registro em várias classes, até em que não atuam. O problema é, o IPI pode lançar um despacho pedindo que comprove que essa empresa atua nisso, senão indefere, né? A Coca-Cola tem registro nas áreas que ela atua, porém, por ser de alto renome, tem proteção em todos os registros. O fato de ela ter alto renome não deixa ela de ser obrigada a ter o registro da marca e pagar a cada 10 anos a renovação. Senão vai perder essa proteção também, obviamente. Entendeu? Isso vai de várias marcas. Nike, Puma, entre outros. Entendeu? Legal. Fantástico, fantástico. E aí eu queria que a gente já caminhando aqui para o final, né? Tem uma pergunta pessoal que eu gosto de fazer sempre nos podcasts para conhecer mais, né, o meu convidado aqui. Manda lá. Qual o grande aprendizado de vida que tu tem até aqui, até hoje? Aprendizado de vida, tá aí, cara. É algo, acho que até difícil de falar de forma curta. Eu diria que é a dedicação e a perseverança, né? Por exemplo, a perseverança desde o começo, né, a própria Gil Marcas, em se forçar em ensinar os próprios empresários a situação da proteção da marca, né? O fato de como vale a sua marca, a sua patente, seu direito autoral. Então, a questão do judicial, por exemplo, eu diria que a dedicação e a perseverança são sinônimos próprios para esse tipo de caso. Por quê? Existe hoje em dia um grande debate sobre grandes quantidades de advogados no mercado, né, por exemplo. E eu sempre digo para todo mundo, né, que me pergunta, a exemplo, Marcos, vale a pena hoje em dia ser advogado? Óbvio que vale. Tem 1 milhão de advogados no mercado. Desses 1 milhão, pode ter certeza, 700 mil não atuam. 1 milhão aí, temos 1 milhão que é servidor público e não suspendeu a carteira. Temos 1 milhão desses aí que nunca advogaram na vida. 1 milhão que não pensam em advogar e querem concurso, entendeu? 1 milhão de acadêmicos mestrando, que querem dar aula. A advocacia, ela tá aquecida, né? Muitas vezes, quando eu comecei a pensar se eu fazia, por exemplo, o concurso, ou se ia pra carreira de advogado, e eu sempre gostei da advocacia, teve muita gente que duvidou, questionou, poxa, o mercado já tá saturado, mas eu sempre pensei diferente. Ele tá saturado de pessoas incompetentes. Vamos fazer a diferença com dedicação e perseverança. E graças a Deus, né, hoje em dia, eu vi que essa minha decisão, essa minha continuação no trabalho deu resultados, deu frutos. Desde uma carteira boa de cliente até reconhecimentos da própria OAB, né? Poxa, eu fiquei muito contente. Eu recebi uma laurea de mérito da OAB, né, ano passado, agora, dezembro de 2025. Fantástico. Né, da dedicação pela atuação na classe e pela própria criação da tabela de honorários da minha área. E também recebi carta de interesse pelo material que eu estou produzindo do mestrado, que eu licitei. Recebi também, salvo engano, um título em 2023 dos top 100 advogados digitais do Brasil, né, pela DVBox, que saiu em alguns jornais. Então, são casos que me dá alegria de ver que a perseverança, né, e a dedicação que eu estou tendo desde o começo está dando resultados. Eu fico extremamente contente. Um deles, por exemplo, é o seu convite. O seu próprio convite aqui é uma prova de que a perseverança e dedicação dá resultado, né? E eu digo para todos aqui que isso é só o começo. É só o começo. Temos muito mais pela frente. O meu objetivo é transformar a Gil Marcas e Patente
e a Feira do Portal de Advocacia em algo maior do que já é, né? Quem sabe, se Deus quiser, expandir aí para outros estados. A gente já atua em outros estados, mas eu digo de ambiente físico, né? Atuação física, e quem sabe futuramente, né, a gente já cria novos negócios, entre outros objetivos nossos pela vida. Fantástico, cara, fantástico. E como tu falaste, né, eu olhando tu falar, eu vejo assim, cara, um cara novo, que já alcançou tudo isso, e, cara, tem muita coisa pra conquistar ainda, cara, fantástico. Parabéns. Deus te ouça, não só eu, como você também, tá? Você é um cara novo, pô. Eu acho que eu sou bem mais velho que tu. Nada. Cara, então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero que tu deixe as tuas considerações finais, né? Depois fazer um convite para as pessoas aqui, pra cá, né? Olhando para cá, para seguir a Gil, o teu escritório, né? Fazer aquele pitch, né? Final. Certo. Então pode começar já? Pode. Beleza. Primeiramente, eu agradeço pelo convite novamente. Isso me deixou muito feliz. Foi uma conversa muito agradável, né? Que a gente surgiu. Eu até brinquei com o Alexandre, né, que inicialmente a gente montou um roteirozinho pra poder conversar bacana, mas a gente mal segue o roteiro, vai só conversando mesmo, tirando dúvida, debatendo, brincando, e assim, foi algo pra mim satisfatório, né, a gente tem uma rotina muito grande, e parar um momento pra poder ter esse bate-papo, levar pro público consumidor, é algo muito bacana. Então, Alexandre, novamente, muito obrigado. Sigam aí, por favor, o Portal para Negócios, sigam aí o Feira do Portela Advocacia e sigam a Gil Marcas e Patentes. Eu deixo aqui esse gancho. A marca só é protegida quando devidamente registrada na Autarquia Federal. Cuidado. Muito obrigado. Fantástico. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigado por esse momento. A gente vai se encontrar muito aí, porque... com certeza. Eu tô direto com o Conjove também, e tu agora tá... Felizmente, né, ainda vai acho que pode comunicar isso já, né? Eu vou virar diretor, conselheiro do Conjove, vou estar aí dirigindo novamente junto com o jovem que já estou há um tempo já como associado e vir agora diretor, felizmente. Se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou gerenciar junto com a Poliana Ferreira. Acho que ela já veio contigo uma vez, já veio, né? Já. Vai estar eu e ela agora gerenciando o Pará Negócios, né? Vai ser agora ao final do ano. Então já fica esse gancho aí para poder se prepararem para mais conteúdo nosso pela frente. Fantástico. Então a gente fica por aqui, segue Portal para Negócios, segue Modesto Alexandre, segue o Marcos Portela, e a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.